Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Ébano Cast. Meu nome é Poliana Marques, eu sou sócia da Ébano Investimentos e hoje eu estou com um convidado muito especial, o Marcelo Rosenburg. Ele vai comentar com a gente sobre cocriação, tecnologia e investimentos. O Marcelo, eu sou grande fã, eu sou admiradora não só da sua carreira profissional, né, mas também da tua trajetória de vida, da família maravilhosa que você tem. Ele é engenheiro de computação, formado pela Unicamp, e começou a carreira como todo bom engenheiro, né, Marcelo, na área de finanças. E depois numa grande multinacional americana. E aí, depois de 5 anos, ele resolveu juntar as economias e fazer uma formação em General Management na Duke University, em Durham, Carolina do Norte, onde a gente se conheceu há mais de 2 décadas atrás. Eu também engenheira, com 6 anos de formada, programada do Banco Itaú. E aí eu segui para o Banco Itaú, o Marcelo voltou para trabalhar com consultoria, marketing, mas eu quero que ele conte a história dele a partir de 2005, que foi quando ele fez o primeiro investimento anjo na própria empresa, e aí teve uma carreira, uma trajetória maravilhosa. Marcelo, eu vi seus filhos nascerem, eu vi o mais velho entrar na Poli, orgulhosa junto com você, né, dos achievements, né, da família. E eu queria que você, assim, hoje compartilhasse conosco, principalmente para o investidor, né, que é curioso e se aventura por esse mundo do investimento anjo, venture capital, private equity. Como que você começou? E assim, toda a evolução eu sei a história, você conta pra gente aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né, poder falar um pouco da história. A gente gosta, né, de contar a história, relembrar um pouco. Estar aqui com vocês fez parte dessa história também lá atrás, então a gente vem trocando essas experiências ao longo do tempo. É um prazer aqui estar podendo fazer essa conversa, né? Obrigado pela introdução, né? Falando aí um pouco do passado, é sempre essa história de empreendedorismo, é sempre muito complicado. Muitas pessoas falam, gostaria de ser empreendedor, mas sempre o primeiro passo é o mais complicado. Porque quando você sai da sua segurança financeira, você está com emprego, você está bem, fala, vou empreender. Isso sempre significa um baque financeiro, você tem que ter suas reservas ali para aguentar um pouco. Então, você comentou lá, foi de final de 2004 para 2005, quando eu saí da carreira corporativa, um pouco no conhecimento de si mesmo, sabendo que carreira corporativa não era um negócio que tinha longevidade para mim, não era isso que eu estava buscando. Então eu fui fazer, né, minha própria empresa, né? Foi quando eu fui falar com meu sócio, que é sócio desde aquela época, né? A gente é sócio aí há quase 20 anos, né? Que eu tinha um plano de negócio e falei, não, preciso de ajuda aqui. Foi quando eu realmente fiz o investimento lá de entrar na sociedade e tocar uma empresa de TI. Não tinha nada de startup, era uma empresa que já estava rodando com seus problemas, mas uma empresa que estava com pouca gente, precisava tocar. Então foi meio uma experiência de começar uma experiência de empreendedor, não exatamente do zero, porque já estava tudo montadinho ali, mas em termos de produto, de buscar mercado e tal, era praticamente do zero na época, né? E você entrou como investidor anjo. É isso, eu entrei para trabalhar como sócio mesmo, né? Assim, hoje tem esse nome bonito de investidor anjo, mas na prática era assim, tirou dinheiro, né? A gente fez um acordo ali de como que ia entrar, né? Na verdade, eu fui levando alguns contratos, teve alguns acordos, não deixa de ser, pode se chamar de, né, um pouco diferente do investidor anjo, porque eu estava na frente do negócio. Na verdade, eu estava investindo no meu próprio negócio, né? Que era uma empresa de serviço de tecnologia, né? Na época bem pequena, e a gente foi crescendo essa empresa, né? Em mais ou menos 4, 5 anos a gente fez uma fusão com uma empresa mais ou menos do mesmo tamanho, um pouco maior do que a gente, uma empresa espanhola, tá? Aí de repente a gente virou multinacional, continuava pequena do mesmo jeito, batalhando a vida, né? Então, E você pegou toda a onda de automação bancária e começo de aplicativos, né? Isso. A gente surfou várias ondas. Algumas a gente, né, todo mundo fala, não, deu tudo super certo, tal. Por exemplo, a gente surfou a onda de inteligência artificial antes da onda de inteligência artificial. A gente fazia modelo estatístico de inteligência preditiva em 2005.
né? Onde Bem no comecinho. e você ia vender essas coisas, todo mundo olhava para você, você parecia um ET, né? Ninguém entendia o que você estava falando, ainda, ninguém né? fala. Então, assim, algumas coisas a gente foi antes do tempo, né? E acabamos surfando muito a onda de, como você falou, de automação bancária. A gente se especializou nesse assunto, foi onde a empresa cresceu, né? Fizemos muitos trabalhos bacanas, né? Modelo de CRM para... Muito, a gente fez de risco, fez de marketing. Eu acho que marketing era mais fácil de vender, né? Risco sempre foi muito mais complicado dentro dos bancos, era um assunto mais fechado a 7 chaves, ainda né? O marketing era mais fácil de vender. A gente fez alguns, mas assim, o que realmente fez a empresa crescer, né? Como toda empresa pequena, você vai testando algum produto, né? Todo mundo fala, você pensou naquilo, aquele produto que você pensou deu certo. Eu falei, não foi bem assim. A gente tentou várias coisas. Muita tentativa e erro, né, Tem Marcelo? muita tentativa e erro, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens das startups. Elas testam, erram e mudam com muito mais facilidade, né? A gente vai falar um pouco aqui. Tive essa experiência de fazer tentativa e erro dentro de uma grande corporação. É tudo muito mais complicado, né? Você tem que fazer aprovação, mas não era isso que estava no seu plano de negócio. Assim, na hora que você consegue aprovação para fazer alguma coisa... Conseguir um patrocinador dentro de uma grande empresa não é uma tarefa simples. E aí, normalmente, as oportunidades já passaram. Então, numa empresa pequena, você vai testando, né? Fizemos essa fusão, né? Foi super bem sucedida. A gente cresceu tanto o negócio aqui como o negócio na Europa. E aí, depois de um tempo, aí um pouco também da característica pessoal, né? Que a gente demora para se conhecer. Você começa a perceber que você é muito bom para criar as coisas, para levar as coisas do zero a um determinado patamar, mas quando as coisas crescem, sinceramente, tem gente que faz isso melhor do que tanto eu quanto o meu sócio, né? Então você chega nesse patamar e fala assim, olha, aqui eu acho que a gente precisa de um impulso. Foi quando a gente resolveu vender a operação brasileira, né? A gente fez uma cisão da operação lá da Espanha e Portugal para poder vender a operação brasileira de comum acordo. Foi tudo, né? Foi uma operação que a gente conversou bastante, mais de um ano até chegar a essa conclusão que realmente a gente precisava de um outro impulso na empresa, né? Foi a primeira nessa história de investimento, né? Que você fala assim, não, você vai vender, como que foi, você estava pensando nisso? Não, a gente nunca criou a empresa para isso, mas chegou no momento que fazia sentido. Não tinha a menor ideia de como fazer, né? Hoje é muito mais conteúdo disponível em termos de investimento do anjo, de como que você vende a empresa, das coisas que você precisa fazer naquela época. Não tinha tanto conhecimento, nem pessoal, nem... né? A gente foi tanto atrás, tanto que a gente contratou uma empresa de fora para poder fazer essa venda, e foi onde a gente começou a aprender um pouco esse mundo de private equity, de investimento corporativo, de startups e como que esse mundo funcionava. Foi super bem sucedido a venda, a gente vendeu para um grupo alemão que já tinha presença aqui no Brasil, a GFT. A aquisição, acho que tanto para eles quanto para a gente deu super certo, a gente cresceu lá dentro, então aquela primeira... Ninguém ali tinha muita experiência, eles já tinham experiência de comprar a empresa, mas não era uma empresa que estava o tempo inteiro comprando, então estava todo mundo ali aprendendo junto, né? Foram extremamente corretos no processo como um todo e o resultado foi ótimo para a gente, porque a gente conseguiu atingir as nossas metas, as pessoas que trabalhavam com a gente tiveram oportunidade depois, não é aquele negócio de continuar na empresa. Tem muita gente que está lá até hoje, né? Fez carreira lá, o que para mim é a parte mais importante, né? Isso deu super certo, né? O Marco, que era o gerente geral da operação aqui do Brasil, a coisa deu tão certo que ele hoje é CEO global da empresa na Alemanha. Legal. Então, assim, foi uma pessoa que tratou a gente muito corretamente, então a relação foi muito legal. Isso traz sempre aquela história do sócio, né? Você perguntou assim, é sempre uma relação de amizade ali, você tem que estar bem com as pessoas que você está trabalhando, porque não há chance Comenta um pouco a diferença de personalidade. Qual que é o papel do Léo, teu sócio, e o seu dentro da empresa? Porque eu acho que tem uma complementariedade muito grande, né, para o business, né? Principalmente no início, né? Assim, o Léo é uma pessoa que tinha muito mais essa pegada de venda, foi empreendedor a vida inteira, né? Desde que saiu, aliás, até antes de sair da faculdade e tal. Então, ele sempre estava nesse mundo, tinha essa pegada que eu não tinha, né? Eu estava no mundo corporativo, apesar de ter feito várias funções diferentes, finanças, marketing e tal, tinha
uma cabeça mais estruturante. Então, assim, acabou juntando duas personalidades diferentes, né? Tinha mais essa pegada de mercado, de agressividade e tal, com o outro E que tinha naturalmente vocês assumem papéis, né? Diferentes e complementares, né? Isso. Isso é Com, chave. com o tempo, assim, eu voltei para a área de tecnologia, né? Então, saí da faculdade, né? Sem nunca ter trabalhado num assunto diretamente fora estágio. Aí voltei, tinha que aprender de novo um monte de coisa que tinha evoluído nesse período, né? A formação, obviamente, a formação boa ajuda, né? Então você pega as coisas rapidamente. E também tinha isso, ele tinha essa pegada mais tech que eu já Que tinha você já tinha. ficado fora um bom tempo. Então foi uma Mas complementaridade. você foi lá para o MBA para reforçar a parte de administração, Sem marketing, dúvida. que era fundamental para o negócio. Pois é, mas nem passava para minha cabeça voltar para a área de tecnologia, né? Eu voltei para a área de tecnologia por uma oportunidade, deu super certo, né? Hoje ajudo até programando se precisar, não tem problema. Voltei para a área tech, pegando as coisas, as tecnologias que estão em voga na atualidade. E essa complementariedade entre nós dois acabou, assim, o que acontece com o tempo, depois de uma sociedade de praticamente 20 anos, é que as coisas acabam, você começa a aprender um monte de coisa, ele aprendeu um monte de coisa também, e as coisas hoje em dia é mais tênue essa diferença do que cada um faz, ou seja, a gente continua a diferença básica lá, ou seja, tem um negócio lá, quem vai vender? Ele. Eu vendo também, eu aprendi a vender, tem que vender, sócio tem que vender, não tem jeito, né? Ser sócio da empresa tem que vender, mas não é algo que é totalmente natural para mim, mas eu faço hoje muito bem, tá? Mas é um negócio que eu tive que aprender. Então, as coisas se igualam com o tempo, essa complementariedade, você vai aprendendo também as partes que você é fraco, né? E vice-versa, né? Então, mas agora é um trabalho contínuo. Conta a segunda empresa. Não, eu quero que você conte no detalhe, inclusive, de como que vocês escolheram o setor, que era uma coisa completamente diferente do que vocês já tinham feito até então. Primeiro, assim, a gente queria entrar nesse mundo de startup porque a gente não considerava a empresa interior uma startup, né? O que eu entendo por startup? É uma empresa que a tecnologia entra para alavancar. Você vai ganhar produtividade, você vai escalar numa velocidade muito diferente depende de gente, né? Você vai ter gente, mas a tecnologia vai te ajudar a escalar em um determinado mercado. E assim, o que a gente percebia na área de tecnologia, a gente fez coisas muito legais mesmo, mas quem que ficava com o benefício de fato do que a gente fazia era o cliente final. Sim. Né? Tem N anedotas assim, do nosso tempo de tecnologia que assim, a gente vendia um projeto, ficamos super felizes, vendemos um projeto por 5 milhões de reais, um monte de gente trabalhando, tá? O projeto deu 200 milhões de resultado, 300 milhões de resultado para o cliente. E aí você olha e fala, eu sou um idiota, né? Assim, a gente está do lado errado do negócio. Então, assim, o objetivo quando a gente vendeu a empresa, né, era justamente montar algo onde a tecnologia ia ser feita para nós, não para os outros. Né? Não queria mais vender tecnologia. Né? E aí, a escolha do setor, assim, não tinha uma ideia muito clara. Né? Todo mundo sai também nesse negócio de empreendedorismo. Não, tive aquela ideia maravilhosa e é isso que vai acontecer e eu vou tocar essa estratégia. A gente foi pesquisar setores, né? Onde essencialmente tinha duas teses que a gente queria. O setor tinha que ser grande, isso era outra coisa que a gente aprendeu. Se entrar em setor muito apertado, muito pequeno, pouca gente sobrevive. Muito ali nichado, no meio. né? Muito... Se você consegue, beleza, você pode dominar o setor, mas é muito complicado. Né? Então a gente queria setores grandes, onde a tecnologia do setor ainda fosse, né, em bom português, tosca. Tosco. Então a gente foi buscar esses setores, a gente estudou alguns, né? E a gente achou que naquela época um bom setor era o setor imobiliário, né? Compra e venda de imóveis. Na época o Quinto Andar estava começando, né? Já tinha uma história de sucesso em aluguel, a gente achou que ia ser bastante complicado. Também não era um mercado que a gente gostava mais, a gente queria mexer com a história de compra e venda. Então abrimos a imobiliária virtual, assim, com a brilhante ideia de vender com comissão fixa. Né? Na época, eu falei, nós vamos acabar com o mercado porque esse negócio de 6% é muito caro. Disruptar o mercado fazendo vamos acabar com o comissão mercado. fixa. Assim,
Deu tudo errado. Né? Como qualquer empresa, assim, você não conhece o setor, esse é outro aprendizado, a gente não conhecia o setor, te deu muita cabeçada. Né? Independentemente do valor do imóvel, a comissão era a mesma para Isso. toda a corretagem. A primeira descoberta brilhante, né, que aquelas coisas, que raio de pesquisa de mercado foi essa que você fez, né, para entrar no setor? O empreendedor tem um pouco isso. Não adianta ser assim. Se você for muito conservador, você acaba não empreendendo. Então, tem um certo tom de enfiar as caras e ser otimista, tá? Mas o que a gente descobriu que o que movia esse mercado, particularmente que a gente entrou, era imóveis de mais baixo valor. Tá. E na hora que você põe a comissão fixa no de baixo valor, não fazia tanta diferença assim do que a gente estava propondo. Tá? No altíssimo valor, sim, mas é um mercado muito pequeno. De novo, um mercado que onde a gente tinha uma proposta de valor diferenciada era um mercado pequeno. E aí a briga era de foice e a gente não tinha capital para isso. A gente começou com capital próprio, foi empurrando essa empresa, aí fomos pivotando, tá? Fazendo marketplace e tal. Aí é a capacidade do gestor. Né? E aí é um pouco, a gente pega esse mercado de investimento em startup, por que as venture capitals, a primeira coisa que eles falam, que eles olham, são os gestores. Porque é justamente a capacidade que aquelas pessoas têm, qual que é o passado delas em pivotar um negócio, em fazer coisas do zero e tentar melhorar aquilo, vai ter barreira. A expectativa de retorno, né, de um investimento desse é muito alta. Muito alta. Então, assim, então quem você tem está na que contar frente... é a pessoa que está na gestão, sem dúvida nenhuma. Então, assim, conta muito a tua experiência passada ali na frente. Então, você vai vendo os problemas, fala, isso aqui não vai dar certo. É sempre muito complicado, né? Você fala assim, deu errado. Quando que você chegou à conclusão que deu errado? Bom, você vai, né, o grilo falante fica ali na sua cabeça, fala, esse negócio não está legal, né? Até você tomar a decisão, falar, isso aqui não dá, nós vamos ter que ir para outro caminho, né? Pode ser a empresa como um todo, se fechar e desistir e ir para um outro negócio, ou simplesmente pivotar o seu negócio para mercados paralelos, né? Então, essa experiência foi muito bacana nesse período, tá? Veio a pandemia, né? Primeiro, quando veio a pandemia, a empresa ainda era muito pequena. A gente achou que ia ser um catástrofe, né? Falou, cara, provavelmente a gente vai ter que fechar agora com a pandemia, não consegue visitar imóvel, nós estamos vendendo imóvel, ninguém consegue ir lá ver os imóveis, vai ser Mas uma aí catástrofe. teve a questão... Foi o contrário. Porque foi o daí contrário, o mercado explodiu. Porque as pessoas começaram a filmar o imóvel Isso, e todo mundo estava preso dentro de casa, falava, preciso de um lugar maior, eu preciso de trabalhar de casa, nessa situação aqui não dá. Começou a ir para fora de São Paulo, o mercado movimentou muito. Tá? E a nossa sorte foi que a gente tinha feito uma base tecnológica, que era o que a gente se propôs a fazer, a tecnologia por trás do negócio. E durante esse período, principalmente os primeiros meses de pandemia, a gente se enfiou, cada um pegou o time, cada um na sua casa, e a gente levou o nível tecnológico do negócio para outro nível. E aí, quando o mercado começou a pegar, a gente estava muito mais preparado. E aí a gente surfou um pouco a onda do pós-pandemia. Você fala assim, foi sorte. Foi, mas de certa forma... Acelerou, né? Na verdade, a gente estava preparado para surfar aquela onda. Né? Então, a coisa acelerou, tá? E foi onde... Aí a gente já estava muito mais antenado nessa segunda experiência. Tá? Uma experiência também, outro aprendizado brilhante, que é o B2C. Depende enormemente de dinheiro, de investimento para você fazer marca. Né? E para ter escala, né? Exato. Então, ali a gente sabia que a gente ia em algum momento buscar investimento, porque a gente não ia ter condição de, na pessoa física, manter isso. Então, aqui falando um pouco para o público aqui de investimentos, a gente foi buscar investidores anjos. Tá? O primeiro passo que a gente fez dos anjos, aí a gente pode falar um pouco desse mercado de investidor anjo. Assim, existe aquele que você vai lá, coloca lá 15 mil reais, 20 mil reais na empresa, mas você não tem uma influência direta. O empreendedor que está ali, ele está juntando um monte de gente para poder, né, testar um produto, para poder chegar num certo nível de mercado, para ter investimento mais pesado. Né? E tem um investidor anjo, que no formato que a gente fez, que acaba cada um colocando um pouco mais, mas tem uma influência maior dentro da empresa. Como se fosse um conselho de administração dentro da empresa. Isso foi exatamente o que a gente fez. A gente estava buscando como... Né? A gente já era sócio há muito tempo, de certa forma, era muito melhor do que estar sozinho. Né? O empreendedor normalmente está sozinho, ali a gente pelo menos estava em dois, troca figurinha, ajuda bastante. Quando a gente foi buscar o conselho, a gente foi buscar pessoas que tivessem cabeça um pouco diferente e complementassem o que a gente estava pensando, até para falar, vocês estão malucos, isso aí que vocês estão pensando não vai dar certo. Tá. Né? Então,
Trouxemos 3 investidores, fizemos um conselho, se reunia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. A gente fazia questão de fazer uma reunião e mostrar os resultados, ver como estava indo, tal. Muito, não para prestar contas, mas para pedir ajuda. Para pedir ajuda, para ter uma opinião externa do se o que a gente estava pensando estava certo. Funcionou muito bem, né? Foi muito importante para a gente, assim, as pessoas que estavam junto. E a gente vê esse negócio do anjo também. Tem muita gente que está naquele mundo corporativo, está tocando outra coisa. Aquilo ali também é uma válvula de escape. Ali ele pode usar a criatividade dele. Eu vou uma vez por mês lá ver um negócio. A gente percebia que também era um negócio bacana. Ficava empolgado. Para quem estava participando, né? Esse investimento anjo foi só realmente para montar um conselho, não era algo que ia alavancar a empresa e que ia manter a empresa por muito tempo. Então, em paralelo, a gente começou a buscar Venture Capital. Foi a primeira incursão nossa nesse mundo. A gente já tinha participado do outro lado, ou seja, fazendo investimento anjo, investimentos maiores, até para aprender, né? Sentar do outro lado da cadeira é muito importante para aprender. E quando a gente foi para esse mercado de Venture Capital, também foi um aprendizado, até para entender o mercado, que é meio nebuloso para quem está de fora, né? Você fala assim, monta um fundo e os caras investem em startup. Acho que vale a pena até você explicar um pouco, né, a diferença assim, no ciclo de vida da empresa, que fase é a do Venture Capital. Né? O Venture Capital, assim, para fazer sentido, o produto tem que estar testado. Tá? Você tem que ter um produto, você tem que ter uma tese muito clara do que você vai fazer com o dinheiro. Né? Na minha família, eu sempre aprendi que assim, empresa não pode ter dinheiro. Né? O melhor gestor que existe numa empresa para garantir eficiência é a falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro é... Recurso escasso, isso. né? Que daí você vai fazer tudo muito pensado, você não vai desperdiçar. Tá? Empresa com muito dinheiro, a tendência é ter mais desperdício. Né? Então, e se acomodar mais, né? Você acaba tomando decisões ali no dia a dia que tudo bem, se der errado, tudo bem, a gente tem dinheiro aqui, a gente testa outra coisa. Quando você não tem o dinheiro, o seu dinheiro está ali, você vai pensar 2 vezes, muitas vezes você é mais conservador, para bem e para mal. Sim. Tá? Que essa eu acho que é a grande vantagem da Venture Capital, ou seja, ela te traz um dinheiro que te permite apostar em algumas arriscar teses. Mais. Isso. Mas você tem que ter a tese. Tá? Não dá para falar, chegou o dinheiro, agora eu vou ver o que eu vou fazer com o dinheiro. Até porque quem está entrando quer saber o que você vai fazer. Isso. Né? Tá? Mas muitas vezes as pessoas tendem, vou contar uma história aqui para atrair o dinheiro e depois a gente vê de fato. Isso não funciona. Não funciona. A tua tese tem que estar, de fato, muito clara, assim, para que é o investimento? Você vai investir como? É marketing? Mas, assim, você já fez marketing? Você sabe como que funciona? Porque na hora que chegar o dinheiro, se você for aprender a fazer, você vai jogar dinheiro fora. Né? Então, essas coisas têm que estar muito, muito bem testadas. Tá? Aí, fomos em busca desse dinheiro. A Venture Capital, o que ela está buscando? Sim, pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm teses claras, que o produto está testado e que tem potencial de alavancar. Primeira descoberta, crescimento muito rápido. A primeira descoberta dessa história de Venture Capital é, primeiro, como que funciona, que é muito legal para essa situação onde você realmente precisa, para dar o grande salto, você vai ter que arriscar mais, então vem esse capital justamente para te ajudar. Essa é a grande tese da Venture Capital, eu acho que é muito importante no desenvolvimento desse mercado. Mas o outro lado disso despeja um caminhão de dinheiro na empresa e a expectativa de crescimento é muito alta. Então, dá meio certo, não funciona. Errado. Não funciona. Por quê? Porque as expectativas de quem investe em fundos de Venture Capital é que o retorno seja muito alto. Se fosse para ter Nós retorno... estamos falando de 20 vezes. Né? Se fosse para ter retorno do CDI, né, como está aqui falando com muita gente investe aqui em renda fixa e tal, você investe em renda fixa, você não vai pôr o seu dinheiro... Com liquidez, baixo risco isso, e tal. Num fundo de private equity, num fundo de venture capital. Você está esperando realmente uma parte do seu dinheiro que, né, pode se perder completamente, mas se der certo, pode dar muito certo. Uma alavancagem muito mais alta. Né? Então, assim, a cabeça da venture capital, assim, eles têm que pagar esses investidores com uma alavancagem muito alta. Tá? Então, o cara fala, comprei uma empresa por 100 milhões, vendi por 500, você fala, cara, sensacional. Não. Isso não deu certo. Por quê? Porque o fundo como um todo tem uma expectativa que algumas empresas vão falhar no meio do caminho, não tem nenhum trabalho de uma venture capital para ir contra, muito pelo contrário, eles ajudam. A questão estatística é importante, né? Porque
como são poucas, né, que vão dar o retorno, quer dizer, a que der retorno vai dar um retorno muito tem mais que dar um alto. retorno muito alto. Você tem que ter umas que alavancam loucamente, né? Esse é o business deles, né? O que tem na distribuição e a XP ela veio para o mercado para democratizar acesso aos produtos, né? E o que eles fazem dentro de um fundo de investimentos é isso também, pulverizar o risco, quer dizer, investindo em várias iniciativas, né? Vários negócios. Só que, como a expectativa é alta, alguns desses negócios têm que dar muito certo. Então, assim, para o lado de quem está do outro lado, aí dando a visão, né, que normalmente não aparece, que é a visão do empreendedor, não é fácil, né? Porque você entra no dinheiro, tudo bem que os caras estão ajudando, estão abrindo conexão, esse é o trabalho deles. Se você tem uma boa venture capital do seu lado, a expectativa é que eles te ajudem, não só põem o dinheiro. Sim. Né? Tem algum tipo de ajuda. Não vai administrar por você, não vai executar por você, mas vai abrir porta. Te apresentar para pessoas, Isso, né? vai Clientes e treinamento, ele te põe em contato com outros empreendedores. É muito interessante a troca que acontece quando o cara faz o trabalho bem feito, né? Tá. Mas assim, a expectativa é muito alta. Você não tem tempo mais, né? Essa é a diferença quando você está empreendendo e fazendo a coisa do seu jeito. Você tem mais tempo para errar, obviamente se você tiver dinheiro, né? Você tem mais tempo para errar e mudar o rumo. Quando entra o dinheiro de venture capital, você tem que mudar o rumo se não der certo, mas tem que ser tudo muito rápido, né? Então, você tem que colocar mais gente, aí você cresce muito rapidamente, contratar pessoas nunca é fácil, encaixar, montar uma cultura, seguir. E você estava na pandemia, Isso. então... Tá. Então você estava contratando nessa época as pessoas para trabalhar em home office. Exatamente. Mas eu já tinha a parte de tecnologia já era praticamente toda home office. Tá. Tá? Até porque o mercado estava muito aquecido de tecnologia. Em São Paulo você praticamente não conseguia contratar gente boa a um preço justo, vamos dizer assim. Tá? Então a gente já foi para fora. Você tinha pessoas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então isso ajudou também na pandemia porque a gente já estava remoto, né? Mas esse crescimento, ou seja, no fundo a gente acabou não indo para uma venture capital. Tá? A gente fez quem acabou comprando foi um investimento corporativo, né? Quem entrou foi um banco, comprou a empresa porque queria estar mais próximo ali da cadeia de venda, de financiamento, de imóvel, tudo mais. Mas eu acho que de certa forma é semelhante à expectativa de crescimento que você tem. Tá? Talvez você tenha um pouco menos de liberdade no corporate, que foi o que a gente viu, de errar. Não, e esse banco que você está mencionando é um banco que fazia isso com muita frequência. Sim. Quer dizer, ele comprava essas empresas, exatamente, dentro de uma grande corporação, você não tem essa liberdade, né, de fazer o negócio acontecer. Eles viam uma empresa num determinado momento de crescimento, eles iam lá e adquiriam essa empresa. E eles fizeram isso com financiamento de automóvel, fizeram isso com várias, tem né, com imobiliário. bastante histórico disso aí. Então, assim, também do ponto de vista de relacionamento com quem comprou, o relacionamento também foi super correto. Você fez lá seu tempo, né? Você ficou na verdade eu não tinha. Nesse caso o tempo era um pouco mais indefinido, né? Mas assim todo o processo foi bastante correto, não teve nada de errado, muito pelo contrário, extremamente profissional, extremamente aberto no processo como um todo foi praticamente uma aquisição, porque eles entraram, eu ainda fiquei como sócio, né? Mas com um pedaço pequeno. Mas eu acho que, falando um pouco do outro lado versus esse investimento que chega um caminhão de dinheiro na empresa, é complicado. É complicado ainda mais com o corporate, ou seja, eu acho que talvez o aprendizado que a gente teve, que talvez para entrar num investimento corporate desse, você tivesse que estar um pouquinho mais adiante no desenvolvimento do produto, na maturidade de mercado, do negócio, do que a gente estava. Então, era um negócio muito pequeno, ainda muito incipiente, e aí sofre os dois lados. E na hora que você entrou num banco grande, quer dizer, você tinha que estar... Os dois lados sofrem, assim. Você não está acostumado a ter aquele nível de... tudo você tem que fazer, né? 50 reuniões e planejamentos e histórico. Não que eu não saiba o que é isso, mas assim, não no dia a dia do negócio, não tem tempo para isso. E o outro lado também não está acostumado com um negócio que é mais errático, ou seja... Você vai tentar uma coisa, não deu certo, você vai tentar outra. Ou seja, aqueles números que estão no papel é um rumo, mas não exatamente o que vai acontecer. Então, isso é mais complicado numa organização grande. Então, para os dois lados, eu acho que é mais complicado quando você entra num negócio que o negócio está muito incipiente ainda, que foi o caso.
Mas como aprendizado foi espetacular, ou seja, a gente aprendeu muito nesse processo, né? Em paralelo com isso, a gente também foi fazendo os nossos investimentos anjos, entendendo um pouco desse mercado. E quando a gente saiu, né, para pensar um pouco na vida, né, porque da outra empresa, né, a gente sempre brincou que a gente fez um sabático, um domingático, e na segundática estava trabalhando. Dessa vez a gente fez um sabático de alguns meses para pensar na... Poucos meses, Marcelo, eu lembro. Eu tinha a expectativa que você ia ficar mais tempo, né? Foram 4, 5 meses. 4 meses sabático. Mas eu também cheguei à conclusão que eu não posso ficar sem trabalhar, que eu estava ficando louco sem trabalhar. Então, a gente voltou para o negócio, de novo, na mesma situação que a gente estava antes. O que a gente vai fazer? Né? Você também começa a chegar num ponto que você assim, cara, vou pôr o piano nas costas e sair carregando de novo. A gente tem que aprender um pouco com as decisões que a gente tomou, o que deu certo e o que não deu, né? Então, uma das coisas que a gente viu é que a gente queria entrar num mercado novo, mas assim, totalmente de peito aberto, sem conhecer o mercado, você acaba sofrendo muito ali no início, né? E aí a gente começou a pesquisar e a gente chegou num formato de negócio que não era muito comum no Brasil, porque se você pegar nesse mundo de startups, você tem as aceleradoras, que é aquela que vai te dar um pouco de infraestrutura, treinamento para quem está começando ali bem inicialmente, bem incipiente. Aí você vai ter todas essas... Tem N tipos de... Tem os investimentos anjos, mas tem N venture capital, alguns que investem, inclusive, com teses de bem em negócios incipientes, outras que vão crescendo, e outros só investem em negócios grandes, né? É meio uma cadeia, né? É meio um clube. Private equity, né? Eles se conhecem todos, então você entra naquele clube, se você deu certo ali, o próprio cara já conhece quem vai fazer a próxima rodada e assim vai por diante. Então, você tem que, de certa forma, fazer parte do clube. Se você não é do clube, é mais complicado, é tudo por sua conta, então a chance de dar errado é maior, né? Brinco clube, mas assim, realmente os caras se conhecem e é um negócio deles. Eles estão realmente... eu vou investir no início da empresa, obviamente tem alguém para investir depois. Não, e tem gestores de fundo de investimento, né? Nós estamos falando de gente que consegue captar investidor, inclusive no varejo, né? Assim. Exato. Então, assim, tinha esses investimentos corporate e tal, mas a gente falou assim, o que não tem, e o que a gente gosta de fazer, um pouco de entendimento do que você gosta de fazer, é tirar as coisas do zero. Botar a mão na massa mesmo, estar envolvido no negócio, temos conhecimento de gestão, criação, de tecnologia, né? De criar a coisa do zero. Tem uma ideia aqui meio incipiente, vamos lapidar essa ideia e vamos transformar esse negócio numa operação. Né? E como que você decide, qual que é o processo para entender que um projeto é viável? Quer dizer, qual que é o valor mínimo? Como é que vocês exploram esses novos mercados? Bom, as teses são mais ou menos as mesmas, assim. Como que a gente está hoje? A gente, né, criou lá a Lei Startup Studio, que é uma empresa para criar startups. Tá? E onde a gente está envolvido diretamente. Tem um time e a gente está envolvido. E agora você vai lançar startups simultaneamente, isso, né? Em várias... Foram 2 já esse ano, a gente quer fazer 2 ou 3 por ano. Esse ano, como a gente está também montando todo o chassi, 2 é o nosso limite de capacidade. Tá? Que foi, a gente anunciou uma, inclusive, ontem, né? Que a gente já estava trabalhando nela, a gente anunciou para o mercado ontem, mas já tem uma que já está há mais tempo, a gente já trabalhando. A primeira é mercado financeiro. Isso, é uma fintech. Uma fintech. Para pessoas jurídicas. Essa outra é uma empresa de otimização industrial com modelos de machine learning, de IA, para otimização industrial, gêmeos digital. É outro mercado completamente diferente. Mas vocês tinham falado em biotecnologia também. Sim. Né? Então, vamos lá, vamos voltar ao negócio da tese, a tese do mercado. Primeiro, o mercado tem que ser grande. Tá? De novo, a história do mercado pequeno é muito complicado. Né? Pode dar certo? Pode, com certeza, tem oportunidade, mas a gente o risco acha... é maior. Para começar, a gente gosta de mercados grandes e, pelo nosso passado, o que a gente está aportando, né, nesse conceito de Startup Studio, tem vários modelos no mundo, esse conceito que a gente está aportando aqui, a gente está aportando esse conhecimento de tecnologia, essa montagem de gestão inicial das empresas. Então, assim, tecnologia tem que fazer parte da equação. Tá? Tem que ser algo que precise de tecnologia. Tá? Então, são as 2 teses principais. É um setor específico? Não, até pelas 2 empresas que a gente abriu, não tem um setor específico. Tá? Talvez cheguemos à conclusão em algum momento que devemos ter, mas nesse momento não tem esse foco. Tá? O foco está em coisas que dependem de tecnologia. E quem que a gente está atraindo? Então,
não pode ser a gente na frente das empresas, porque a gente não vai conseguir tocar mais de uma empresa. Já foi difícil tocar uma lá, todo mundo dedicado e tal. Então, tem que ter alguém dedicado na empresa. Então, a gente está atraindo, o conceito do Startup Studio é esse. Você vai atrair empreendedores, você vai aportar, no nosso caso, tecnologia, investimento, a gente co-investe. Tá? Aí, de novo, não é só investimento nosso, é co-investir com quem está entrando. Tá? E a gente vai ajudar a lapidar a ideia, que é a história da cocriação. Que você Mas, na verdade, mencionou. você vai aprovar esses projetos, né? Vou. Então, chega... Mas, assim, os projetos que têm chegado até a gente, eles não estão prontos. Tá. Normalmente são ideias, são pessoas que têm conhecimento muito profundo de um mercado, que é, de novo, quebra o problema que a gente teve de não conhecer um setor. Então, a gente está entrando em setores com pessoas que conhecem o setor. Tá. Então, conhece o setor, tem uma ideia de como atuar naquele setor, né? Mas não tem o traquejo, assim, como começar, né? Não é fácil. Tá? A gente que está nesse mercado começando várias vezes, algumas coisas que parecem fáceis para a gente sabe que é muito complicado para quem nunca fez. Né? Então, a gente montou esse chassi, traz essa pessoa com a ideia está mais ou menos, vamos dizer assim, não está uma ideia, vou fazer assim, o produto vai ser assim, não. Tenho Tem ideia uma necessidade de tem uma mercado, necessidade, vi isso aqui uma acontecer, vamos sentar junto e formatar esse negócio, tá? Montar um plano de negócio, tá? Muita gente pergunta, plano de negócio, o negócio nem existe. É uma bola de cristal. Realmente, receita é uma bola de cristal. O mais importante do plano de negócio é você entender os custos. Quanto vai custar esse negócio? Para pagar isso, qual que é o tamanho de empresa? Isso é viável, não é? Você põe uma receita lá, mas você sabe que aquela receita você tem muita incerteza. Né? Mas os custos, você mais ou menos tem uma noção do que você vai precisar. Né? Ou que nível de tecnologia você precisa imprimir para automatizar, para reduzir os seus principais geradores de custo. Né? Então, a gente monta junto todo esse planejamento para entender, isso aqui é viável. Tá? A fintech, por exemplo, ela começou com uma ideia, era próxima a essa, a gente foi para outro caminho completamente diferente. Eu não acho que isso aqui não vai dar certo, vamos tentar outra coisa com a mesma pessoa, né? Que é a Irene, que está lá na frente da Limone, né? Que é ex-executivo do Itaú também. Era ex-cliente, nossa, conhecemos assim, tá? na época da tecnologia, e que veio com essa ideia, conversando, a gente foi explorando junto e acabou, no final, voltando para um negócio que era mais próximo da ideia inicial dela, um pouco diferente, adaptado, e foi o que acabou seguindo a empresa. Mas foi um trabalho de um mês ali, conversando, fazendo levantamento de mercado, né? Olhamos várias coisas. Então, e vocês entraram de sócios dela? Na verdade, quem entra de sócio é a Startup Studio. É a Leia que entra como sócio. Nós somos sócios. E como a gente estava começando, era a primeira, a gente entra com tudo. A gente está montando essa equipe para poder aportar essa tecnologia. Então, agora já tem uma equipe, a gente está ajudando a tocar essa empresa. Tá? E aí as teses de você vai ser majoritário, minoritário, depende muito do apetite do empreendedor. E do consumo de tecnologia que vai ter. Né? Tá? Então, varia, é meio que caso a caso. Tá? Mas a gente sentiu que era um negócio que aqui no Brasil não era muito comum. Tá? Tinha esse negócio da aceleradora, que você vai lá, o cara te dá um treinamento, te dá uma estrutura, mas ele não põe a mão na massa lá junto com você. Né? Alguns até ajudam mais, outros menos, mas entrar realmente de sócio ali no negócio, eles ficam com um pedaço da empresa, mas não aquela coisa, vou operar. Né? Tá? E o que a gente curte mesmo fazer é tirar as coisas do zero e operar. Tem um problema, página em branco. Página em branco é sensacional. Né? Poucas pessoas se dão bem com a página em branco. Como é que eu vou imaginar um negócio a partir de uma página em branco? É o que a gente gosta de fazer. Então, a gente achou que tinha um encaixe muito grande com isso. Então, refinar a ideia, pensar na tecnologia, aportar a tecnologia e co-investir nesse negócio. Então, a ideia é fazer isso continuamente. Continuamente e agora escalando, né? Porque você vai conseguir abrir mais de uma empresa ao mesmo tempo. Quantas empresas vocês, pela holding, né, como é que chama a empresa? Aleia. Isso. A gente, inclusive, está mudando o nome, estava Aleia Ventures. A gente sentia que tem uma confusão, porque todo mundo achava que a gente era uma venture capital. Então, eles entraram no meu LinkedIn pedindo dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, assim, a gente está mudando para a Aleia Startup Studio, porque a pegada é outra. A gente está portando trabalho. Tá. Né?
Então a gente achou que estava mais casado com o que a gente de fato estava fazendo. 2 a 3 empresas por ano? 2 a 3 empresas por ano é o que a gente acha que a gente consegue fazer. Tá? E quem que a gente está conseguindo atrair? Isso foi engraçado, porque a gente tinha uma ideia, né? Eu até imaginei que isso pudesse acontecer, mas de fato está acontecendo. São executivos que chegam naquela fase, né, de transição de de carreira carreira que não sabem muito o que fazer. Conhecem profundamente um setor, mas não sabem muito. Eu quero empreender, mas não sei como. Tal. Então, essas pessoas têm chegado para a gente e têm dado um casamento muito grande de proposta. A maturidade profissional, né, experiência, com pessoas que já estão acostumadas com a dinâmica de uma startup. Né? Então, assim, pode vir gente mais nova ou em outro perfil? Pode, não tem nenhuma definição de que tem que ser esse perfil, mas esse é um perfil que tem... É o que vem acontecendo com mais frequência. Talvez até mesmo por causa da rede pessoal. A gente não fez grandes divulgações disso, porque também se tiver grande divulgação a gente não vai dar conta. Né? Então, a gente está indo na rede de relacionamento e tem vindo propostas para a gente já tem umas 2 empresas na prateleira. Né? Você falou da parte de biotech, é algo que a gente realmente acredita. Tá? Mas a gente também Vocês vão ter que estudar mais. Na verdade, o tempo de maturação de uma empresa em biotech é um pouco maior. Aí a gente achou que não era o lugar para começar, porque aquilo ia tomar muito recurso inicial, muito esforço, por um tempo de maturação maior para que a gente pudesse, de alguma forma, ter algum retorno daquele investimento. Então, isso poderia causar uma redução da nossa capacidade de fazer outras empresas. Então a gente resolveu deixar a história do biotech nesse momento na prateleira, mas não que ela está... Essa é uma das ideias que estão na prateleira. E a empresa que começou hoje, comenta rapidamente como é que foi o processo dessa empresa. Foi um ex-colega também de faculdade que veio e falou, também saiu do emprego onde estava, era especialista no assunto de otimização de qualidade na indústria, né? Veio conversar com a gente, falou, estou pensando, queria ouvir a opinião de vocês sobre montar um business em cima desse expertise aqui, mas muito mais fazendo consultoria e tal, que ele estava pensando que, de novo, é aquela transição de carreira, né? Sair do mundo corporativo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar outro emprego, vou virar consultor, né? Eu quero ser empreendedor, né? Então, ele estava nessa carreira e falou, a ideia é bacana, só que assim, não acho que dá para ficar nessa indústria que você estava, tem que expandir, e para expandir tem que ser outro tipo de tecnologia que a gente vai empregar. E aí foi quando também começou, né, essa conversa de como que a gente expande isso até chegar no formato de negócio. Né? Tá um caminho muito mais de pesquisa, é muito diferente da fintech, que é um caminho de automação, de fazer o negócio acontecer. Aqui você tem uma pesquisa intensa para ser feita em inteligência artificial, de montar esses modelos. Tá? Então, é um caminho completamente diferente. Né? Obviamente, a gente anunciou a empresa para o mercado ontem, mas a gente já está trabalhando nela há meses. Né? O site não ficou pronto. Pensamos na sexta-feira e segunda-feira o site está pronto. Tudo que a gente colocou lá foi uma longa discussão. Então, o produto já está em processo de MVP e tal, quando a gente colocou o site no ar. Tá? Então, de novo, foi a cocriação. Tem essa ideia, vamos um pouquinho para lá, não, aqui não deu, vamos ajustando, falando, não, aqui eu acho que a gente tem um encaixe legal e aí, a partir daí, fomos definindo investimentos e tudo mais. E nesse processo nosso, né, de aproximar o investidor ao empreendedor, onde é que as pessoas podem te achar? Olha, a gente colocou o nosso site lá da holding, aleia.com.br, que é onde tem até um formulário para quem tem interesse de co-criar conosco, né? Que a pessoa coloca a ideia, o porquê, e a gente está procurando, né? As pessoas chegam na gente através de lá, ou do LinkedIn, ou seja, o perfil está lá, a gente tem entrado em contato com essas pessoas e conversado, porque é um processo que demora um certo tempo. Então, a gente vai aprofundando a ideia e amadurecendo. Então, o início pode ser lá pelo site, que a gente está entrando em contato com todo mundo. Do lado para concluir, né? Do lado do investidor, aquela pessoa que quer se aventurar e quer buscar uma diversificação, investindo ou como anjo, ou numa venture capital, ou no private equity. Quais são os cuidados
que o investidor precisa tomar? Além, é claro, da questão de saber quem está na frente da empresa, né? Sim. Como é que você avalia o projeto? Como é que eu, investidor, vou lá e falo assim, esse negócio parece que... Olha, o que eu tenho visto quando é um investimento anjo pequeno é muito por afinidade mesmo. Eu gostei, tem alguma questão do seu dia a dia que, pô, aquilo ali eu acho que resolve, as pessoas gostam de um setor, né? E tem gente que está fazendo isso também em escala, tá? Eu vou estilo Venture Capital, eu vou, né? Inclusive tem uma das palestras de Venture Capital que a gente foi, que o cara falou, não, a minha estratégia é spread and pray. Ou seja, eu vou investir num monte de lugar e vou rezar para dar certo. E torcendo para Por dar quê? Porque certo. eu investir num monte de lugar, não vou ter como ajudar todo esse pessoal. Alguns Vou vai dar aumentar certo. minha probabilidade de dar certo em alguma. Então, assim, tem gente que faz isso com investimento anjo. Tá? Eu, particularmente, assim, alguns vêm buscar a gente agora que está nessa fase e falam assim, não, eu quero investir junto com vocês, mas eu queria participar. Tem muita gente nessa questão. Fala assim, eu quero viver um pouco esse mercado que eu nunca vivi. Às vezes tocou a vida inteira no mundo corporativo e quer participar. Então, o que eu diria, depende muito do perfil de cada um. Você quer simplesmente diversificar o seu portfólio, né? Então, olha quem está na frente, se o mercado é grande, se tem potencial, como é que é o produto, em que potencial está o produto, estilo Venture Capital. Está olhando só que numa fase mais inicial. Tá? Coloca, o pode dar certo ou não, você tem que saber que você está entrando num negócio que pode dar totalmente errado, né? Inclusive, a empresa pode até ser vendida depois, mas tem vários casos desses assim, que a empresa morre pessoal ou que foi vendido por um valor menor do que o que você investiu. Então você tem que saber que você está entrando num negócio de maior risco. De maior risco, né? Mas eu, particularmente, quando entro nessa coisa, o que eu quero fazer é, assim, de certa forma, ver o que está acontecendo e aprender com aquilo, né? Então, é o estilo de cada um. Tem uns que querem fazer um portfólio daquilo e esperar dar certo, e outros que querem. Eu acho que você tem uma vantagem, porque você aprendeu a aprender, né? Então, assim, você é um cara estudioso, você é um cara, né, assim, desde a época da faculdade, do MBA, você é um cara que é curioso, né? Então, assim, quando você se propõe a estudar um setor ou um negócio, você traz as pessoas que conhecem o negócio, mas você também estuda muito, né? Porque eu acho que, né, para o negócio dar certo, você tem que estar o tempo inteiro vendo, até sendo bastante crítico. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo. Você toma uma decisão, cara, você tem que estar olhando e estar aberto para ouvir, né? Isso é uma coisa que eu não falei, assim. A melhor coisa desse processo de buscar investidor é que é o feedback mais sincero que existe. Porque o cara vai falar assim, não vou investir em você por causa disso, disso e disso. Não tem aquela coisa de feedback de empresa que fica dando voltinha para falar que você não foi bem e tal. Não, isso aqui não está legal. Eu não vou investir por causa disso aqui. Eu não vou botar meu dinheiro aí. Né? Então você sai, tem umas reuniões daquelas que você sai assim, cuspindo marimbondo da reunião, porque o cara falou que praticamente falou que eu sou um idiota. Aí você para, volta para casa, pensa no que a pessoa falou, assim, o feedback é extremamente direto. Então, se você tem a capacidade de ouvir ali... Inteligência emocional é necessária. Muito do que a gente mudou foi em cima desse tipo de feedback. Tá? E até hoje, a gente olha... Eu estou vivendo um mundo de fintech, assim, um dos que acabou não investindo na gente lá atrás da Venture Capital, falou, vocês precisam ter um braço fintech. Hoje, dentro de uma fintech, a gente está olhando e fala, o cara tinha razão. Realmente faltava lá atrás esse braço aqui. E a gente não conhecia o outro mercado para entender em profundidade o feedback que a gente recebeu. Mas eu olho para trás e falo assim, o cara tinha toda a razão no que ele falou. Entendeu? Então, é um processo muito... Assim, se você está preparado emocionalmente para a pegada de estar tentando, é desgastante. Né? Você vai falar, tem uns lugares que você entra, você fala com o sócio da Venture Capital, outros você fala com o estagiário. Né? E o sócio não te recebeu. Então, assim, é bastante desgastante, mas é um processo de muito aprendizado. Né? Me fala, assim, rapidamente, o que deu muito certo você faria de novo e algum exemplo de situação que deu errado e que você faria diferente? Olha, eu acho que o fato de ter um sócio e sempre compartilhar as ideias, e a gente faz isso com os outros, assim, as pessoas são muito reticentes em falar, tive uma super ideia aqui, a ideia é minha, eu não vou contar para ninguém, porque se eu contar para alguém vai roubar a ideia. Acho que uma coisa que a gente faz sempre assim, tem uma ideia, eu saio nesse processo agora que a gente está fazendo em escala, a primeira coisa é procurar as pessoas que a gente conhece e falar, deixa eu te contar, tem uma ideia aqui, o que você acha disso? Né?
Então, assim, eu acho que esse compartilhamento assim, deu muito certo à sociedade, né? Mas não só à sociedade, mas esse compartilhamento de ideias para entender se o que você está pensando de fato faz sentido para os outros, né? Porque muitas vezes você tem uma visão limitada do assunto e você não está vendo alguma coisa. Então, as pessoas te ajudam a abrir o olho para alguns riscos, né? Isso é um negócio que a gente fez, faria e continuamos fazendo em escala, porque eu acho que é um negócio que faz muito sentido. Se você tem uma ideia que, cara, só de contar para alguém você perdeu a ideia, provavelmente a ideia não é boa. Não era boa. Né? Então tem alguma coisa de estranho. Né? O que não faria? Né? É duro assim, uma parte das coisas que eu fiz acabou dando certo, se foi sorte ou não foi, mas eu acho que algumas decisões que é o que a gente está tentando fazer agora é ter um pouco mais de pé no chão, ou seja, um pouco mais de estrutura na tomada da decisão, fazer um plano de negócio, tal. Muitas vezes você pula de cabeça numa ideia, não, achei maravilhoso, você pula e algumas coisas deram muito errado, né? Sem um entendimento um pouquinho maior. Não é também parar, vou fazer... A galera mais nova adora fazer uma pesquisa de mercado, não é fazer uma pesquisa de mercado, né? Startup não tem dinheiro para fazer pesquisa de mercado, então você tem que fazer meio na tentativa e erro, mas é minimamente pensar no caminho que você está entrando, se faz algum sentido, né? Algumas pessoas vêm falar comigo, eu falo, cara, monta aí a estrutura, estudo de custo. Você vai aguentar, né? Porque não é uma prova de 100 metros rasos. A gente está saindo da Olimpíada agora, é uma maratona. Então, sabe, eu tenho dinheiro para aguentar 400 metros. Falei, cara, a chance de dar errado é muito grande. Então, acho que algumas iniciativas que a gente tomou no passado, acho que talvez se não fosse muito no calor ali do dia a dia, talvez com um pouquinho mais de pensamento, talvez não tivesse errado da forma que errou. Né? Bacana. Olha, para quem está chegando agora, eu queria pedir para vocês seguirem a nossa página nas redes sociais, curtir, se vocês curtiram o vídeo, compartilhar com quem vocês conhecem, possa ter interesse. Investimento em empresa que está começando, né? O investimento anjo, venture capital, private equity, é uma classe de ativos que a gente sabe que tem muito risco, mas o potencial de retorno é muito grande. Então, reservar uma parcela, né, do seu portfólio de investimentos para começar a entrar nisso, eu acho super bacana, porque isso também ajuda a desenvolver muitos setores, né? Assim, o Brasil é muito carente, né, de empreendedores, né, e negócios, né, disruptivos, e acho que na área de tecnologia, principalmente tecnologia bancária, né, Marcelo, que a gente sabe que a gente saiu na frente, né? O Brasil, por causa do histórico de inflação alta, de imposto que era cobrado em transação financeira, etc., que saiu na frente. Eu lembro, quando trabalhava no banco, fui para os Estados Unidos, a gente ensinava os caras lá fora, né? Eles tinham que desenvolver soluções para a gente que eles não tinham lá, né? Voltou a usar cheque, né? Exatamente, né? A gente, quando foi para os Estados Unidos e recebeu o talão de cheque em 2000, né, Marcelo? A gente falou assim, como pode? Eles ainda estão usando cheque. A gente já não usava cheque no Brasil, né? Então, assim, é muito bacana ver assim, pessoas como você e saber e ter orgulho, né, do que a gente alcançou no Brasil, né, nesse setor de tecnologia bancária, mas agora vendo que, assim, pessoas investindo em novos setores e no agronegócio, né, tem tanta coisa, né, Marcelo? Então, assim, fica o convite, então, para quem está nos assistindo. Como escritório de investimentos, a gente aqui faz a distribuição dos nossos produtos pela XP Investimentos. A XP tem fundos, né, de private equity. A XP distribui fundos com tickets baixos, né, coisa que antigamente o investidor não tinha acesso. Hoje tem acesso, compra a cota de um fundo de private equity. Mas a gente também tem um papel aqui de aproximar investidores de empreendedores. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou muito feliz, né, de ter conversado com você hoje, Marcelo, e falar para vocês mais uma vez, né? Sigam a página da Ébano nas redes sociais para ter mais acesso a conteúdo. A gente quer produzir muito mais conteúdo daqui para frente. Muito obrigada. Eu que agradeço por me receber. Obrigado.